Informática. A cada dia que passa, a informática representa um papel cada vez mais importante em nossa vida. O nome informática deriva-se das palavras informação e automática e se refere ao conjunto das ciências da informação. O processamento dessas informações é efetuado por meio de máquinas definidas como computadores. Portanto, podemos dizer que a informática é a ciência que estuda o processamento de informações por meio de computadores. Podemos encontrar computadores de diversos tipos, para as mais variadas finalidades. Os tipos domésticos mais comuns são desktops e notebooks. Em empresas também podemos encontrar computadores de grande porte, denominados mainframes. A parte física do computador é denominada hardware. Um computador também precisa de um sistema operacional para ser operado. Um sistema operacional é um conjunto de programas que servem de interface entre o computador e o usuário. Essa interface, além de controlar o hardware, também possui recursos para manipular arquivos e programas. Tanto o sistema operacional quanto os programas utilizados em um computador são denominados software. Nas próximas aulas, vamos ver os princípios básicos de hardware e software de um computador. Arquitetura de hardware. Embora a tecnologia tenha avançado drasticamente nos últimos anos, a grande maioria dos computadores possui a mesma arquitetura das primeiras máquinas produzidas. Vamos ver a seguir os principais elementos de hardware de um computador. De forma geral, o hardware de computadores possui 4 seções: unidade lógica e cálculo, unidade de controle, memória e dispositivos de entrada e saída. A unidade lógica e cálculo e a unidade de controle são realizados pelo processador, ou CPU. O processador é capaz de executar instruções de um programa e realizar um número muito grande de operações matemáticas por segundo, sendo esse fator determinante na velocidade do computador. Esse dispositivo também controla o fluxo de dados processados. A memória de um computador é utilizada para armazenar seus dados e pode ser realizado por dispositivos como memória RAM, disco rígido, CDs e DVDs, além de outros como cartões de memória e pendrives, por exemplo. Os dispositivos de entrada e saída são periféricos que permitem interatividade entre o homem e o computador. Esses dispositivos podem ser mouse, teclado, monitor e scanner, entre outros. Neste curso veremos com mais detalhes os elementos de hardware mais importantes de um computador, além de outros conceitos igualmente importantes. Bits e bytes. Saber o que são bits e bytes em um computador é tão importante quanto entender seu funcionamento. Um bit é a menor unidade de informações que um computador utiliza para armazenar e transmitir dados. Um bit pode assumir somente 2 valores, 0 ou 1. Imagine um bit como sendo uma lâmpada. Se a lâmpada estiver apagada, seu valor é 0. Se estiver acesa, seu valor passa a ser 1. Em informática, um byte é um grupo de 8 bits. Cada um dos bits pode armazenar o valor 1 ou 0 e representa um valor inteiro entre 0 e 255. Para transformar um número binário em decimal, basta multiplicar um bit pela base do sistema, elevado à posição que ele ocupa. Por exemplo, se você tiver um byte com o valor, multiplique o valor do bit por 2 elevado à sua posição. Para obter o valor do byte, some todos os resultados. Outra maneira de obter seu valor em decimais é atribuindo um valor para cada posição, multiplicar pelos bits e somar os seus valores. Embora não seja essencial aprender como calcular números binários em informática, esse conceito servirá para que você entenda como as informações são armazenadas em um computador. Um bit é sempre representado pela letra B minúscula. Já um byte é representado por um B maiúsculo. Para representar a quantidade de milhares de bytes, usa-se o termo kilobyte, e é representado pela letra K, seguida pela letra B maiúscula. Para representar milhões de bytes, usa-se megabyte,
e é representado pela letra M, seguida de B maiúsculo. Já a casa dos bilhões de bytes são chamados de gigabytes, e é representado pela letra G, seguida por B maiúsculo. Embora bits e bytes tenham os nomes das unidades do Sistema Internacional de Unidades, suas quantidades são expressas utilizando prefixos binários. Dessa forma, os números devem ser múltiplos de 1024 e não de 1000. Por exemplo, 1 kbyte é igual a 1024 bytes e não 1000 bytes, pois representa 2 elevado à 10ª potência. Portanto, 1 megabyte equivale a 1.048.576 bytes, que é elevado a 2 elevado à 20ª potência. Vamos ver na próxima aula uma visão geral sobre a arquitetura de software. Arquitetura de software. Como vimos em aulas passadas, o hardware de um computador por si só não é capaz de executar as tarefas que necessitamos. O que diferencia um computador de outras máquinas é que um computador pode ser programado. A programação utilizada em um computador é chamada de software. Também vimos anteriormente que um computador entende apenas uns e zeros, o que o deixa distante da linguagem humana. A linguagem utilizada em um computador é chamada de baixo nível, e a dos seres humanos é chamada de alto nível. Para que possamos utilizá-lo de maneira prática, precisamos de programas que servem de interface entre o homem e a máquina. Esses programas podem ter diversas finalidades, como por exemplo, edição de textos e imagens, gerenciamento de banco de dados, comunicação entre pessoas na web, etc. Os programas são copiados de dispositivos de armazenamento, como discos rígidos e CD-ROMs, por exemplo, para a memória do computador. Internamente, o principal responsável pela execução de programas é o processador ou CPU. Esse componente lê uma posição da memória, interpreta uma instrução e a executa. Em seguida, lê a instrução seguinte e repete o processo até o fim. Como podemos ver, um programa é como uma receita, onde você tem os ingredientes que são os dados e as instruções de preparo que são os comandos contidos no programa. As pessoas responsáveis pelo desenvolvimento do software são chamados de programadores. Esses profissionais utilizam linguagens de programação. Essas utilizam uma codificação fácil de ser entendida por seres humanos e depois são convertidos ou compilados para a linguagem do computador. Além dos programas que utilizamos em nosso dia a dia, um computador precisa de um programa que é executado em segundo plano para funcionar. Esse programa é chamado de sistema operacional e é o responsável pela execução de outros programas e a manipulação de dispositivos como monitor, teclado e impressoras, entre outros. O sistema operacional mais utilizado atualmente é o Windows, porém você encontrará outros como Linux, Mac OS X, etc. Neste curso vamos ver como utilizar o Windows de maneira básica e como utilizar outros programas, como os que fazem parte do pacote Bits e Bytes. Saber o que são bits e bytes em um computador é tão importante quanto entender seu funcionamento. Um bit é a menor unidade de informações que um computador utiliza para armazenar e transmitir dados. Um bit pode assumir somente dois valores, 0 ou 1. Imagine um bit como sendo uma lâmpada. Se a lâmpada estiver apagada, seu valor é 0. Se estiver acesa, seu valor passa a ser 1. Em informática, um byte é um grupo de 8 bits. Cada um dos bits pode armazenar o valor 1 ou 0 e representa um valor inteiro entre 0 e 255. Para transformar um número binário em decimal, basta multiplicar um bit pela base do sistema, elevado à posição que ele ocupa. Por exemplo, se você tiver um byte com o valor, multiplique o valor do bit por 2 elevado à sua posição. Para obter o valor do byte, some todos os resultados. Outra maneira de obter seu valor em decimais é atribuindo um valor para cada posição, multiplicar pelos bits e somar os seus valores.
Embora não seja essencial aprender como calcular números binários em informática, esse conceito servirá para que você entenda como as informações são armazenadas em um computador. Um bit é sempre representado pela letra B minúscula. Já um byte é representado por um B maiúsculo. Para representar a quantidade de milhares de bytes, usa-se o termo kilobyte, e é representado pela letra K, seguida pela letra B maiúscula. Para representar milhões de bytes, usa-se megabyte, e é representado pela letra M, seguida de B maiúsculo. Já a casa dos bilhões de bytes são chamados de gigabytes, e é representado pela letra G, seguida por B maiúsculo. Embora bits e bytes tenham os nomes das unidades do Sistema Internacional de Unidades, suas quantidades são expressas utilizando prefixos binários. Dessa forma, os números devem ser múltiplos de 1024 e não de 1000. Por exemplo, 1 kbyte é igual a 1024 bytes e não 1000 bytes, pois representa 2 elevado à 10ª potência. Portanto, 1 megabyte equivale a 1.048.576 bytes, que é elevado a 2 elevado à 20ª potência. Vamos ver na próxima aula uma visão geral sobre a arquitetura de software. Processador. Como dissemos anteriormente, o processador ou CPU de um computador é o responsável pelo processamento de informações, como por exemplo a execução de programas. A palavra CPU vem do inglês, Central Processing Unit, e quer dizer Unidade Central de Processamento. O termo CPU também é utilizado por fabricantes de computadores desktop para descrever o gabinete e seus componentes. Porém, neste curso, vamos tratar a CPU como sinônimo de processador. Fisicamente, o processador é constituído de um único chip, de circuito integrado, chamado de microprocessador. Graças ao avanço da tecnologia, componentes eletrônicos estão cada vez menores e mais rápidos, tornando possível a fabricação de processadores mais poderosos. As CPUs de gerações anteriores às atuais eram compostas de numerosos circuitos integrados, em uma ou mais placas. A introdução dos microprocessadores aconteceu em 1970 com o chip Intel 4004. Posteriormente, em 1974, a fabricação em massa do Intel 8080 revolucionou os métodos utilizados para o processamento de informações. A função principal de um processador é executar uma sequência de instruções armazenadas na memória. O conjunto dessas instruções é chamado de programa. Para que um processador possa funcionar e executar um programa, é necessário receber sinais de sincronização. Esses sinais são gerados por um relógio interno, também conhecido como clock signal. Quanto mais rápido esse sinal, mais rápida será a velocidade do processador. Porém, essa velocidade é limitada pela capacidade do próprio processador executar instruções em um menor espaço de tempo possível. A velocidade dos processadores atuais é medida em GHz. 1 Hz equivale a 1 pulso por segundo. 1000 Hz ou 1 kHz equivale a 1000 pulsos por segundo, assim como 1 MHz equivale a 1 milhão de Hz e 1 GHz equivale a 1 bilhão de Hz. Vamos ver na próxima aula o que é memória. Disco rígido. Disco rígido ou HD, abreviação do inglês Hard Disk, é um dispositivo de armazenamento de dados. Esse dispositivo faz parte da memória secundária de um computador. Um HD permite que as informações não sejam perdidas quando o computador é desligado, ao contrário da memória RAM mostrada anteriormente. Dessa forma, esse dispositivo pode armazenar o sistema operacional do computador, além de programas e outros arquivos que poderão ser acessados posteriormente. Fisicamente, um disco rígido é formado de vários discos magnéticos e cabeças de leitura e gravação. Os dados são lidos e gravados por essas cabeças em cada um dos discos em alta velocidade. Para gravar e ler dados do disco rígido pelo sistema operacional, é necessário que seja criada uma estrutura organizada. O processo de criação dessa estrutura é chamada de formatação. Um disco rígido possui dois tipos de formatação,
física e lógica. A formatação física é realizada na fábrica e consiste na divisão dos discos em trilhas, setores e cilindros, além de isolar partes danificadas do HD chamadas de bad blocks. Essa formatação é feita apenas uma vez e não pode ser desfeita ou refeita. A formatação lógica é realizada pelo sistema operacional e não altera a estrutura física do HD. Essa formatação pode ser refeita quantas vezes forem necessárias, reorganizando sua estrutura de acordo com o sistema de arquivos utilizado. Cada sistema operacional pode ter um sistema de arquivos diferente. Os mais comuns são FAT, FAT32 e NTFS, que são utilizados pelo Windows, e o UST2 e o UST3, utilizados pelo sistema Linux. Quando realizamos a formatação de um disco rígido, todos os dados contidos são eliminados. Portanto, se por algum motivo for preciso formatá-lo, deve-se fazer uma cópia de segurança de seu conteúdo em CDs e DVDs, ou outro dispositivo próprio para este fim. A capacidade de armazenamento de discos rígidos é medida em bytes. Atualmente, é comum encontrarmos HDs de alta capacidade, que começam com 80 GB e chegam até 2 TB. A tendência é que essa capacidade dobre a cada ano. Vamos ver na próxima aula os principais tipos de CDs utilizados. Memória RAM. A memória RAM de um computador é um dispositivo que permite o armazenamento de dados temporariamente. RAM é a abreviação do inglês de Random Access Memory, significando memória de acesso aleatório. Esse tipo de memória é chamada de primária e permite a leitura e escrita pelo computador. A CPU pode acessar qualquer posição da memória a qualquer momento, daí o termo acesso aleatório. Fisicamente, as memórias RAMs utilizadas em PC são constituídas de um pente com diversos chips soldados a ele. Esses pentes são pequenas placas de circuito impresso e são encaixados em locais próprios para eles, na placa-mãe do computador, chamados de slots. Uma placa-mãe pode ter vários slots permitindo a inserção de diversos pentes de memória. A capacidade de armazenamento dessas memórias é medida em bytes. Nos dias atuais, podemos encontrar pentes de memória com diversas capacidades. Além de sua capacidade em bytes, as memórias RAMs trabalham em uma velocidade medida em MHz. Essa velocidade está relacionada com a quantidade de blocos de dados que a memória pode transferir por segundo. Os arquivos e programas que você utiliza em um PC são colocados nessa memória durante sua manipulação. A memória RAM de um computador é volátil, ou seja, seus dados são apagados quando desligamos o computador. Para evitar a perda desses dados, podemos salvá-los na memória secundária do computador, que é constituída do disco rígido, gravadores de CDs e DVDs e pendrives, entre outros. Vamos ver na próxima aula o que é o disco rígido de um computador. CDs. Outro tipo de memória secundária muito utilizada por computadores são os CDs. Existem diversos tipos de CDs e DVDs que podemos utilizar em computadores. Um CD é constituído de um disco de plástico com orifício no meio. Em uma de suas faces é aplicada uma camada metálica onde são gravados os dados. A face oposta pode ser utilizada para imprimir imagens e textos que identifiquem seu conteúdo. A maioria dos CDs tem uma capacidade de armazenamento de 700 MB. Os primeiros tipos de CDs que surgiram foram CD-ROMs. CD-ROM é a abreviação de Compact Disc Read Only Memory, ou disco compacto, memória somente de leitura. O termo compacto se deve a seu tamanho na época de seu lançamento, que ocorreu em 1985, e o termo memória somente de leitura refere-se ao conteúdo que pode ser apenas lido e não pode ser alterado. Esses CDs são muito utilizados em distribuição de software, por produtores e editoras, entre outros. CD-ROMs também podem ser utilizados como mídia na produção industrial de CDs de áudio, bastante populares atualmente. Podemos encontrar outros tipos de discos denominados CDR e CDR-W. O R significa recordable ou gravável, e discos desse tipo podem ser gravados apenas uma vez.
Já os CDR-W podem ser gravados, apagados e regravados várias vezes. O RW significa Rewritable ou regravável. Os discos CDR e CDR-W permitem que o usuário faça suas próprias gravações, desde que o computador possua um gravador de CDs. Esse tipo de dispositivo possui um laser que efetua a leitura e eventual escrita em espiral pelo disco. Você poderá utilizar esses tipos de discos para salvar seus arquivos e efetuar cópias de segurança de seu computador. Veja na próxima aula os diversos tipos de DVDs, que também podem ser utilizados para salvar e recuperar CDs. Outro tipo de memória secundária muito utilizada por computadores são os CDs. Existem diversos tipos de CDs e DVDs que podemos utilizar em computadores. Um CD é constituído de um disco de plástico com orifício no meio. Em uma de suas faces é aplicada uma camada metálica onde são gravados os dados. A face oposta pode ser utilizada para imprimir imagens e textos que identifiquem seu conteúdo. A maioria dos CDs tem uma capacidade de armazenamento de 700 MB. Os primeiros tipos de CDs que surgiram foram CD-ROMs. CD-ROM é a abreviação de Compact Disc Read Only Memory, ou disco compacto, memória somente de leitura. O termo compacto se deve a seu tamanho na época de seu lançamento, que ocorreu em 1985, e o termo memória somente de leitura refere-se ao conteúdo que pode ser apenas lido e não pode ser alterado. Esses CDs são muito utilizados em distribuição de software, por produtores e editoras, entre outros. CD-ROMs também podem ser utilizados como mídia na produção industrial de CDs de áudio, bastante populares atualmente. Podemos encontrar outros tipos de discos denominados CDR e CDR-W. O R significa Recordable ou gravável, e discos desse tipo podem ser gravados apenas uma vez. Já os CDR-W podem ser gravados, apagados e regravados várias vezes. O RW significa Rewritable ou regravável. Os discos CDR e CDR-W permitem que o usuário faça suas próprias gravações, desde que o computador possua um gravador de CDs. Esse tipo de dispositivo possui um laser que efetua a leitura e eventual escrita em espiral pelo disco. Você poderá utilizar esses tipos de discos para salvar seus arquivos e efetuar cópias de segurança de seu computador. Veja na próxima aula os diversos tipos de DVDs, que também podem ser utilizados para salvar e recuperar DVDs. Além de CDs, você poderá utilizar DVDs para o armazenamento de dados de um computador. A sigla DVD vem do nome em inglês Digital Video Disc ou Digital Versatile Disc. Em português seria disco digital de vídeo ou disco digital versátil. Fisicamente, CDs e DVDs têm estruturas semelhantes. Porém, um DVD possui uma capacidade de armazenamento muito maior que um CD. Por padrão, um DVD pode armazenar 4,7 GB de dados, contra 700 MB de um CD convencional. Alguns DVDs são chamados de Dual Layer, ou dupla camada, e podem armazenar até 8,5 GB. Originalmente, os DVDs foram projetados como mídia de distribuição de filmes. Atualmente, porém, podemos utilizar DVDs para armazenar diversos tipos de dados diferentes. Além das mídias de vídeo, existem vários tipos de DVDs que podem ser utilizados para esta finalidade. DVD-R permite gravar dados apenas uma vez e pode ser lido pela maioria dos leitores de DVDs. DVD+R, idêntico ao anterior, porém permite a leitura mais rápida, tornando-o ideal para gravações de cópias de segurança de um computador. DVD+R-DL, semelhante ao DVD+R, porém possui uma camada a mais, aumentando sua capacidade de armazenamento. DVD-RW, permite gravar e apagar dados até 1000 vezes. DVD+RW, semelhante ao anterior, porém você poderá alterar seu conteúdo sem precisar apagá-lo. DVD+RW-DL, semelhante ao anterior, porém possui dupla camada, aumentando sua capacidade. Para ler um DVD é necessário que o computador tenha um leitor próprio para este fim.
Da mesma forma, se você quiser gravar um DVD, precisará de um drive que permita a gravação desse tipo de mídia. Atualmente, os computadores pessoais já saem de fábrica com um drive de leitura e gravação de CDs e DVDs, chamados de combo. Veremos na próxima aula os principais tipos de memória. Memórias removíveis. Além das memórias secundárias já mostradas neste curso, existem outras que podem ser utilizadas para o armazenamento de informações por um computador. Um desses tipos é o pendrive ou memória USB flash drive. Normalmente sua aparência é de um chaveiro e possui um conector USB em uma das extremidades. Por meio desse conector você poderá ligá-lo a uma das portas USB de um computador. Essas portas estão disponíveis em todos os computadores fabricados atualmente. Sua capacidade de armazenamento pode variar de 64 MB até 64 GB. Os principais sistemas operacionais, como Windows, Linux e macOS 10, são compatíveis com esse tipo de dispositivo. Quando você o conecta ao computador, este o enxergará como um drive de armazenamento comum. Você poderá transferir arquivos usando o próprio sistema operacional, sem que seja necessário um software especial. Você também poderá utilizar cartões de memória SD para armazenar dados. A sigla SD vem do inglês, Secure Digital. Além de serem utilizados em câmeras digitais, celulares e aparelhos MP3, esse tipo de cartão está ficando muito popular para transportar dados entre computadores. Cartões SD têm um excelente custo-benefício. Nos dias atuais, sua capacidade de armazenamento pode chegar a 32 GB. A maioria dos computadores atuais já vem com um dispositivo de leitura para esses cartões. Existem também outros tipos de cartões que são semelhantes ao SD, como Mini SD, Micro SD e Memory Stick, entre outros. Teclado. Como vimos anteriormente neste curso, um computador possui diversos dispositivos de entrada e saída. Um desses dispositivos de entrada é o teclado. Por meio dele, podemos entrar com dados e comandos. Um teclado possui teclas com letras, números, símbolos e outras funções. Seu design é baseado nas antigas máquinas de escrever. Seu maior uso é para a escrita de textos, porém poderá ser usado para executar outros comandos para o sistema operacional ou aplicativo. Sua conexão com o computador pode ser feita por meio de um cabo ou sem fios, também chamado de conexão wireless. Existem atualmente dois tipos de conexão com fio com o computador, PS2 e USB. Você encontrará no mercado teclados de 80 a 130 teclas. Cada uma das teclas possui um caractere ou símbolo impresso. Algumas teclas não produzem impressão no monitor quando são pressionadas, como é o caso da tecla Shift. Esta tecla em especial é utilizada em combinação com outras para produzir caracteres em caixa alta ou símbolos que estão impressos acima dos números, por exemplo. Outras teclas, como as teclas das setas, produzem outros efeitos, como o deslocamento do cursor na tela. Na maioria dos casos, o que determina a função de uma tecla é o software ou sistema operacional utilizado. Muitos teclados atuais possuem teclas especiais, como a que tem o símbolo do Windows, por exemplo. Se você estiver utilizando esse sistema operacional e pressionar essa tecla, o menu Iniciar se abrirá. Muitos editores de textos e outros programas utilizam a combinação de duas ou mais teclas para produzir um comando específico. Essa combinação é chamada de atalho de teclado, agilizando o seu uso. Durante este curso veremos como utilizar alguns atalhos de teclado. Veja na próxima aula o que é um mouse. Mouse. Outro dispositivo de entrada bastante utilizado atualmente é o mouse. A principal função desse dispositivo é movimentar um cursor pela tela do computador. Seu formato é arredondado, para se adaptar à palma da mão do usuário. Sua interface com o computador pode ser feita por um cabo em uma porta PS2 ou através de uma porta USB. Também existem mouses que utilizam a tecnologia wireless ou sem fios. A parte que detecta o movimento de um mouse situa-se em sua parte inferior.
Os modelos mais antigos ou tradicionais possuem uma esfera que tocam dois pequenos discos em seu interior. Esses discos detectam o movimento e o enviam para o computador, que moverá o cursor na posição indicada. Os mouses mais modernos possuem um sensor óptico muito mais preciso por não ter partes móveis para detectar seu movimento. Em sua parte superior você encontrará dois botões, sendo o esquerdo utilizado para selecionar elementos na tela e o direito para funções especiais. A maioria dos mouses atuais também possuem um botão central semelhante a uma roda que permite movimentar as barras de rolagens de janelas. Vamos ver na próxima aula o que é um digitalizador ou scanner. Digitalizador. Um digitalizador ou scanner é um dispositivo de entrada que permite a captura de textos, fotos e imagens impressas para o computador. Esse dispositivo faz ao contrário de uma impressora. Normalmente, um digitalizador possui um vidro em sua parte superior e uma tampa, muito semelhante a uma copiadora. É necessário que você tenha programas específicos instalados em um computador para poder utilizá-lo. Esse software é fornecido pelo fabricante do digitalizador, junto com o dispositivo. Assim que o usuário enviar o comando de digitalização, um sensor executa uma varredura por todo o documento impresso, e o envia para o computador sob a forma de impulsos elétricos. Esses impulsos são decodificados pelo programa e a imagem é reconstituída no computador. Sua conexão com o computador é normalmente feita por uma porta USB. A qualidade da imagem é determinada em dpi, sigla do inglês dots per inch, ou pontos por polegada. Quanto maior o valor dpi, melhor será a qualidade da imagem resultante, e maior também será o tamanho do arquivo. Você também encontrará no mercado dispositivos denominados multifuncionais, que combinam um digitalizador com uma impressora em um único periférico. Vamos ver na próxima aula monitores de vídeo. Monitor de vídeo. Um monitor de vídeo é um dispositivo de saída de um computador que permite a visualização de dados. Esse dispositivo permite a interação visual com o usuário. Existem dois tipos principais de monitores, CRT e LCD. A sigla CRT é a abreviação de Cathodic Ray Tube, que significa tubo de raios catódicos. Em um monitor CRT, as imagens são formadas por um feixe de elétrons que atuam sobre um material fosforescente. Esse tipo de monitor possui diversas vantagens, como vida útil prolongada, baixo custo e maior fidelidade de cores. Porém, também possui as desvantagens de consumir mais energia elétrica, peso elevado e ser danoso à saúde se for utilizado por um longo período de tempo. Sua tecnologia é muito semelhante aos televisores convencionais. A sigla LCD significa Liquid Crystal Display, significando tela de cristal líquido. As principais vantagens desse monitor são o baixo consumo de energia elétrica, dimensões e peso reduzidos e a ausência de emissão de radiação nocivas à saúde. Suas maiores desvantagens são o custo maior de fabricação, menor compatibilidade com resoluções a qual foi projetado e pequena distorção de cores. Atualmente, os monitores CRT estão sendo substituídos gradativamente pelos LCD. As dimensões de um monitor são definidas por sua medida diagonal, como as TVs. Os tamanhos 15 e 17 polegadas são ideais para quem trabalha somente com textos, e de 19 para cima para quem trabalha com tratamento de imagens e outros projetos gráficos. Podemos encontrar monitores LCD com a proporção 4x3, que é a padrão, e widescreen, com a proporção 16x9. Sua conexão com o computador é feita por meio de um cabo com um conector VGA padrão. A resolução de um monitor é medida em pixels, que representa o menor elemento gráfico que pode ser exibido. As resoluções mais utilizadas atualmente são de 800 por 600 pixels e 1024 por 768 pixels. Resoluções diferentes podem ser aplicadas ao monitor, porém dependem da placa de vídeo e do sistema operacional instalados no computador.
Veja na próxima aula os principais tipos. Impressora. Uma impressora é um dispositivo de saída de um computador que permite imprimir textos, imagens ou qualquer outro elemento gráfico gerado por uma aplicação. A impressora, assim como o teclado, herdou a tecnologia da antiga máquina de escrever. Podemos encontrar atualmente diversos tipos de impressora no mercado. As impressoras de impacto, como o nome indica, produzem a impressão do papel mediante o impacto de agulhas ou uma roda com caracteres sobre uma fita. Essas impressoras foram as primeiras que se tornaram populares, mas ainda são utilizadas em empresas, por exemplo, para imprimir sobre formulários contínuos. As impressoras de jato de tinta produzem a impressão utilizando minúsculas gotas de tinta sobre o papel, armazenadas em cartucho. Na impressão colorida são utilizadas 3 cores primárias, que combinadas proporcionam uma gama de cores muito grande. Esse tipo de impressora é a mais utilizada atualmente. As impressoras a laser funcionam de maneira semelhante às copiadoras. Um feixe de raio laser cria uma imagem eletrostática em um tambor. Sobre este tambor é aplicado um pó fino chamado toner, que adere ao tambor somente onde o laser atingiu. Finalmente, o tambor é prensado contra o papel em alta temperatura, fixando o toner sobre sua superfície. Existem também outros tipos de impressora, como as térmicas e plotters, por exemplo, porém seu uso é utilizado em áreas mais específicas. Vamos ver na próxima aula outros dispositivos de entrada e saída de um. Outros dispositivos. Além dos dispositivos mostrados anteriormente, existem outros que veremos a seguir. Dispositivos de entrada. Touchpad. É um pequeno retângulo utilizado principalmente em notebooks, que permite manipular o cursor na tela com o toque do usuário, substituindo o mouse. Joystick. É um controle que permite ao usuário usá-los em videogames ou jogos de vídeo no computador. Webcam. É uma pequena câmera que capta imagens estáticas e em movimento, como uma câmera de vídeo, e as transfere para o computador. Microfone. Permite captar sons como os de uma narração, por exemplo, e são transferidos e convertidos para sinais digitais pelo computador. Mesa digitalizadora. É um tablet com uma caneta que permite ao usuário o controle muito mais preciso do cursor na tela. Seu uso é mais indicado para desenho e outras atividades, como o tratamento de imagens, por exemplo. Dispositivos de saída. Caixas de som. São dispositivos conectados à saída de som do computador para reproduzir sons emitidos por ele. Placa gráfica. É um dispositivo ligado internamente à placa-mãe do computador, que envia sinais de vídeo para o monitor. Possui uma memória exclusiva para o vídeo e um processador dedicado para essa finalidade, que torna o computador mais rápido. É muito utilizada em jogos 3D e aplicativos gráficos como Photoshop e o 3D Studio Max, por exemplo. Dispositivos de entrada e saída. Modem. O nome vem da junção das palavras modulador, demodulador. Esse dispositivo converte sinais digitais do computador em sinais analógicos e o envia por cabo como uma linha telefônica, por exemplo, para outro modem. É muito utilizado para enviar e receber dados em uma conexão com a internet ou outro computador. Placa de rede. Esse dispositivo permite a ligação de computadores em rede, expandindo sua funcionalidade. Veremos mais sobre redes no módulo E. Sistemas operacionais. Como já mencionamos anteriormente neste curso, o hardware de um computador por si só não é capaz de realizar o que precisamos. Todos os computadores possuem um conjunto de programas que serve de interface entre a máquina e o ser humano para que seja utilizado. Esse conjunto é chamado de sistema operacional. Os primeiros computadores que surgiram não possuíam sistemas operacionais. Eram operados por meio de interruptores, fios e luzes de aviso. A geração seguinte utilizava sistemas de lote. Esses computadores utilizavam programas gravados em cartões perfurados. Somente na década de 1970, com o surgimento dos computadores pessoais,
houve a necessidade de um sistema operacional. Em 1980, Bill Gates e Paul Allen, fundadores da Microsoft, compraram um sistema chamado QDOS e o batizaram de DOS, Disk Operating System, e venderam sua licença para a IBM. A Microsoft aperfeiçoou o DOS em 1985 e introduziu uma interface gráfica para ele, batizando-o de Windows. As versões seguintes foram sendo aperfeiçoadas até a versão 3, em 1990, que trouxe diversas novidades. No início da década de 1990, Linus Torvalds, um estudante finlandês, criou o Linux, o primeiro sistema operacional de código aberto. Em 1993, a Microsoft lançou o Windows NT, cujos recursos eram dirigidos ao uso em empresas. Em 1995, a mesma empresa lançou o Windows 95 e trazia uma interface totalmente nova, introduzindo o menu iniciar e a barra de tarefas. No ano de 1998, a Microsoft lança o Windows 98, um sistema operacional parecido com o Windows 95, porém com um novo sistema de arquivos denominado FAT32, além de outras inovações. O Windows ME surgiu no ano 2000 e, embora ainda tivesse a aparência do antigo Windows 95, trazia algumas inovações, como o Movie Maker e o Windows Media Player. Em 2001 foi lançado o Windows XP, que trouxe uma interface nova e ainda é considerada por muitos usuários domésticos como a melhor versão do Windows já lançada. Em 2007, a Microsoft lança o Windows Vista, com 6 edições diferentes: Starter Edition, Home Basic, Home Premium, Business Edition, Enterprise Edition e Ultimate Edition. Essa versão trouxe mais aperfeiçoamentos em termos de interface, segurança e inovações gráficas. Outro sistema operacional destinado aos computadores Apple Macintosh é o Mac OS X. A primeira versão foi lançada em 2001, substituindo as versões anteriores do Mac OS. Mostraremos na próxima aula uma visão geral do Windows Vista. O que são redes de computadores? Uma rede de computadores são 2 ou mais computadores conectados entre si, permitindo o compartilhamento de informações e dispositivos que estejam conectados a eles. Individualmente, um computador pode acessar apenas as informações e programas disponíveis em seu disco rígido ou por meio de CDs, DVDs e pendrives. Entretanto, quando conectamos 2 ou mais computadores em rede, podemos acessar mais recursos e informações. Os computadores ligados em uma rede podem ser conectados uns com os outros por meio de cabos ou dispositivos sem fios. Podem também utilizar outros dispositivos, como modems, placas de rede, hubs, roteadores e switches, entre outros. Além da conexão física, os computadores em rede utilizam diversos tipos de protocolos de comunicação. Todos esses itens serão vistos com detalhes durante este curso. Veja na próxima aula quais são os principais tipos de redes existentes. Tipos de redes. Redes de computadores com e sem fios são classificadas por sua extensão, identificadas por siglas conforme veremos a seguir. Redes pessoais, PAN. As redes pessoais, também conhecidas como PAN, Personal Area Network, são utilizadas para conectar dispositivos fisicamente próximos. Nessa categoria, encontramos também a rede WPAN, ou Wireless Personal Area Network, cuja conexão é efetuada por meio do padrão Bluetooth. Esse tipo de rede permite a conexão de teclados, mouses e celulares, sem a necessidade de fios. Redes locais, LAN. As redes locais são conhecidas como LAN, Local Area Network, e são normalmente utilizadas em residências e pequenas empresas, sendo a distribuição do sinal efetuada por dispositivos fixos, como hubs e switches, por exemplo, e que podem estar conectados com a internet por meio de um modem. Uma variante desse tipo é o WLAN, ou Wireless Local Area Network, que permite essa conexão sem a utilização de fios. Montar uma rede wireless doméstica é muito fácil, permitindo que você e sua família acessem a web em qualquer lugar de sua casa. Redes metropolitanas. As redes metropolitanas conhecidas como MAN, ou Metropolitan Area Network, são redes que abrangem o perímetro de uma cidade.
Esse tipo de rede já está se tornando bastante comum nas maiores cidades do primeiro mundo, como os Estados Unidos, por exemplo. Quando esses sistemas são conectados sem a utilização de fios, são denominados WMAN, ou Wireless Metropolitan Area Network. Redes de longas distâncias, WAN. As redes de longas distâncias, também chamadas de WAN, ou Wide Area Network, podem abranger uma grande área geográfica, como um país ou continente, e são utilizadas, na maioria das vezes, por grandes corporações. Quando são utilizados dispositivos sem fios, sua denominação torna-se WWAN, ou Wireless Wide Area Network. Veja na próxima aula diversos tipos de hardware de rede. Além dos cabos vistos na aula passada, são necessários outros dispositivos usados em uma rede, como placas de rede, hubs, switches, entre outros. Vamos vê-los a seguir. Placa de rede. Uma placa de rede também é chamada de adaptador de rede, ou NIC, e é o principal dispositivo responsável pela comunicação entre os computadores em rede. Sua função é controlar o envio e recebimento de dados através da rede. Normalmente, essas placas podem ser conectadas no barramento PCI ou ISA nos computadores desktop e os mais atuais são conectados em portas USB, ou podem vir on-board, ou seja, integrada com a placa-mãe do computador. Em notebooks, você encontrará essas placas on-board ou como cartões PCM-SIA. Hub. Hubs, também conhecidos como concentradores, são dispositivos que interligam diversos computadores. Esse tipo de dispositivo é indicado apenas para pequenas redes, como as domésticas, por exemplo, pois não suportam um grande volume de informações. Um concentrador não é capaz de identificar o computador destinatário de uma informação, ele simplesmente a transmite a todos os computadores da rede. Switch. Um switch ou comutador é um dispositivo semelhante a um concentrador utilizado para distribuir dados pela rede. Um comutador possui diversas portas e é capaz de segmentar a rede internamente, sendo essa sua principal diferença com o hub. Esse dispositivo funciona de uma forma semelhante a uma central telefônica, onde as conexões dos equipamentos em rede são feitas de forma exclusiva. Router. Router ou roteador é um dispositivo que recebe informações de um equipamento da rede e seleciona a melhor rota para os dados para o equipamento de destino. Quando o roteador é iniciado, faz um mapeamento da rede, distribuindo endereços para os dispositivos e controlando a rota das informações. Modem. Modem vem da junção das palavras modulador e demodulador. Esse dispositivo converte sinais digitais vindo de um equipamento e os converte em sinais analógicos. Depois de convertidos, os sinais poderão ser enviados para uma linha telefônica, por exemplo, e reconvertidos para sinais digitais novamente pelo dispositivo de destino. Existem dois tipos de modems, os de acesso discado e os de banda larga. Os de acesso discado são geralmente instalados internamente no computador, em slots PCI. Os modems de banda larga são normalmente conectados a uma entrada USB, na placa da rede ou em dispositivos wireless. Vamos ver na próxima aula os principais protocolos de rede e internet.